Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Cazuê Arada Ribeiro, que é médica e especialista em reprodução humana. Cazuê, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, estou muito feliz em participar desse podcast, principalmente porque vamos abordar um tema que eu gosto muito e que é realmente importante para as mulheres modernas e para todas as mulheres que desejam realizar o sonho da maternidade. Cazuê, as mulheres atualmente têm a tendência a ter filhos mais tarde. E uma das opções para manter a fertilidade é o congelamento dos óvulos. Conta pra gente exatamente o que é congelamento dos óvulos. O congelamento dos óvulos é uma opção que a medicina reprodutiva oferece. Exatamente consiste em congelar os óvulos numa quantidade maior do que normalmente a mulher obtém mensalmente, que é um óvulo por mês, e num único ciclo a gente vai congelá-lo, coletar os óvulos, congelá-los a uma temperatura bem baixa, menos 196 graus, com a finalidade de poder utilizar no futuro, se precisar, se necessário. Então, o objetivo do congelamento de óvulos é exatamente preservar a fertilidade das mulheres modernas, das mulheres atuais, que não desejam ter filhos até os 35 anos. Elas querem, antes, alcançar uma estabilidade profissional, financeira, emocional, né? Ou então algumas nem conseguiram ainda encontrar o companheiro ideal, então elas querem postergar a sua maternidade, né? E é importante, então, lembrar agora que a mulher é diferente do homem. O homem tem uma produção contínua de espermatozoides, mas a mulher não. Ela nasce com uma quantidade já determinada e essa quantidade vai se gastando, vai se perdendo no decorrer dos anos. E essa perda se acentua de uma maneira assim muito intensa a partir dos 35 anos de idade. Então, o que acontece é que a fertilidade da mulher vai decaindo e ela vai chegar a uma fase que vai ter muito poucos óvulos e que, além disso, a qualidade dos óvulos, principalmente do ponto de vista genético, é muito ruim. Então, essa oportunidade de fazer o congelamento abre uma perspectiva muito grande para essas mulheres hoje, né? Hoje em dia, eu vejo, eu atuo na área de reprodução há muitos anos. Eu vejo que agora, grande parte das pacientes que vêm procurar tratamento são mulheres de 38 anos para cima. Cerca de 70% das minhas pacientes têm mais que 37 anos de idade. E elas pertencem exatamente a uma geração de mulheres que há 10 anos atrás não obtiveram, não tinham essas informações como a gente está fazendo hoje, né? Então, com isso, elas têm dificuldade para engravidar. Cazuê, qual é a idade ideal para que as mulheres congelem seus óvulos? Bem, o ideal era que elas fizessem um congelamento assim entre 25 a 35 anos. É claro que isso nem sempre é viável, mas a melhor idade é 25 aos 35 anos, quando a mulher tem uma quantidade muito boa de óvulos e uma qualidade excelente de óvulos, né? Então, com menos riscos de alterações genéticas. Conta pra gente como é esse processo do congelamento dos óvulos. O processo é bastante simples, né? Ele é assim, um processo que inclui as seguintes etapas. Eu vou tentar mostrar passo a passo o que acontece. Primeiro, a mulher vai passar por uma estimulação dos ovários. Então, ao invés de produzir apenas um óvulo por mês, a gente vai, através de medicações, fazê-la produzir uma quantidade maior de óvulos. Então, essa quantidade, ela varia de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma reserva melhor, produz mais, tem outras que já produzem menos. Enfim, o objetivo é conseguir mais óvulos através dessas medicações que são geralmente injetáveis e assim de uso muito fácil, normalmente uma aplicação subcutânea. E esse desenvolvimento desses folículos, chamados folículos, são as casinhas dos óvulos, é onde a gente vai encontrar os óvulos. Então, o desenvolvimento é acompanhado através de ultrassom seriado. Nós fazemos 3, 4 ultrassons num período de 10, 12 dias de acompanhamento, até que a gente, então, entra na segunda etapa,
a gente vai conseguir identificar o período, né, fértil da mulher, a época que eu tenho que colher os óvulos. Então, nessa data, a coleta de ovos propriamente ditas é um procedimento relativamente simples, é feito em ambiente cirúrgico, com todos os cuidados, com auxílio com a presença de anestesistas, enfim. Mas é um procedimento simples, a paciente não sente dor, que é submetida a uma sedação, não é anestesia geral, né? E nós fazemos, então, a coleta através de uma agulha que é introduzida, acoplada a um equipamento de ultrassom. Então, nós fazemos uma visualização direta do procedimento que a gente está fazendo. É bastante segurança e nós vamos recolhendo o líquido folicular, o líquido que está dentro dos folículos ovarianos, e lá passamos esse material imediatamente para a equipe de embriologistas, que vai fazer a seleção e a classificação, né, e o preparo desses ovos para serem congelados. Então, vem a etapa do congelamento, propriamente dito. O congelamento é feito através de um método muito eficaz chamado vitrificação. É um método que revolucionou essa medicina do congelamento, que está podendo oferecer esse tipo de atendimento às mulheres modernas, né? Então, a gente tem, através desse método, uma segurança grande. A gente consegue recuperar 90%, 95% dos ovos congelados. É uma estatística fascinante, né? Então, aí, feito essa seleção dos óvulos, eles são, então, colocados em container de nitrogênio a menos 196 graus. Né? E eles vão poder, né, ficar ali esperando, ou não esperando, só ali, né, torcendo para a dona não precisar, mas se precisar, os ovos estarão às ordens delas. E uma pergunta que eu acho importante é quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Bem, tecnicamente, o tempo é indeterminado. Esses ovos podem ficar congelados por um bom tempo. No começo, a gente não tinha tanta segurança, quanto tempo será que vai durar, né? Mas agora, hoje em dia, nós temos, assim, muita segurança. A gente já tem na clínica pacientes que congelaram. Esse ano nós já tivemos 3 pacientes que nós havíamos congelados, uma há 11 anos e 2 há 12 anos atrás. E 3 estão grávidas. Então, a gente tem uma segurança boa, mas isso, claro, depende também muito da qualidade de congelamento. Tem que ser um processo que precisa de uma técnica bem definida, com muita segurança, materiais para congelamento, meios de cultura adequados, e o sistema de congelamento, a conservação, o mais perfeito possível para que tudo corra bem. Cazué, congelar os óvulos garante que a mulher conseguirá engravidar no futuro? Não há uma segurança absoluta, garantia de que a paciente vai engravidar com os ovos congelados. O que a gente pode afirmar é que a chance dela engravidar vai ser muito maior numa idade avançada, porque ela vai ter a mesma chance daquela idade quando ela era mais jovem, que ela congelou os óvulos. Então, muitos anos depois, a fertilidade natural dela vai estar muito baixa. Então, nisso, ela vai levar uma grande vantagem. Mas garantir é impossível, porque o embrião, não é somente, a gravidez envolve embrião, que não é somente óvulo. O embrião é uma resultante do óvulo, do espermatozoide, e a gravidez vai depender ainda do útero da mulher, da implantação do embrião. Qual que é a diferença entre congelar óvulos e congelar embriões? Então, essa técnica de congelamento é indicada para mulheres solteiras, para mulheres casadas, para mulheres homoafetivas femininas, para mulheres que querem ter uma produção independente. Enfim, existem inúmeras indicações para fazer o congelamento, mas especialmente em relação a embriões, quando a gente quer confrontar o que é melhor, congelar óvulos ou embriões, a gente tem que se referir a um grupo específico de mulheres que já têm seus 35 anos ou 34, sei lá, mas que já têm uma certa segurança no matrimônio. Elas estão bem
né? Ah, não, então nós estamos convictos que nós queremos o bebê, nós queremos engravidar, mas a gente não quer ter a maternidade agora. A gente quer congelar os óvulos ou congelar embriões e depois, daqui 2, 3 anos, vamos fazer uma viagem e eu quero só, então, ter essa maternidade daqui 2, 3 anos. Então, nessa situação, eu acho melhor, a opção melhor é congelar embriões. Porque quando você congela embriões, você já testou também a parte masculina, né? E engravidar não é só óvulo. É óvulo, espermatozoide, né? E depois ainda vem outros fatores, que são os fatores relacionados à implantação, ao útero da mulher e à sua aceitação. Mas, de qualquer forma, a recuperação dos óvulos congelados e dos embriões congelados é a mesma. A recuperação é muito boa, tanto é que o sistema de congelamento de óvulos e embriões é o mesmo sistema que nós utilizamos, a vitrificação. Mas a vantagem, então, de fazer o congelamento de embriões é que ela já vai ter uma certa segurança no sentido de saber que já passou pelo teste, os embriões estão prontinhos, ela fica mais tranquila. Agora, se existe alguma, digamos assim, acontecer alguma coisa dos dois se separarem, então deixa de ser ruim para a mulher, né? Porque se ela está congelando os ovos, ela vai ser a dona dos ovos para sempre. Mas quando entra embriões, o embrião pertence aos dois. É uma parte da mulher, uma parte do homem. Então, num caso de separação, realmente ela acaba perdendo os óvulos. Zoe, eu já queria te agradecer, a gente está chegando no final do podcast. Queria agradecer novamente por você ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse, para quem está nos assistindo, uma mensagem desse tema tão importante que é o congelamento de óvulos. Que todas as mulheres que estejam aqui nessa idade, que tenham alguma dúvida em relação ao congelamento, eu quero dizer que vale muito a pena. É um investimento que vai ser feito, que você não tem assim aquela visão imediata do que é o resultado do congelamento, diferente, por exemplo, de fazer uma cirurgia estética, alguma coisa desse tipo. Mas ela tem um valor importante, é como um seguro, é um seguro assim do planejamento futuro, de você ter um futuro vai ser mais suave em termos de aquela pressão do relógio biológico, eu tenho que engravidar logo. Então, você vai ser independente, vai ter um futuro bem tranquilo, uma grande chance de realizar o seu sonho, mesmo que você resolva ter filhos 5, 6, 7 anos depois do congelamento. Então, meu conselho, congelem os óvulos, vale muito a pena, é importante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, tá?